Fiscalização, calçadas em situações irregulares são vistoriadas em Votuporanga. Apreensão, polícia encontra mais de 3 quilos de maconha. Economia, o faturamento de micros e pequenas empresas registra queda de quase 5%. E ainda nesta edição, você que procura qualificação vai saber quais os cursos oferecidos pelo ensino à distância da Unifev. É agora no TVU Jornal. Boa tarde. E nós vamos abrir esta edição falando sobre as calçadas irregulares. Você acompanhou aqui no TVU Jornal da semana passada o início da fiscalização de calçadas em situações irregulares. Proprietários de terrenos foram notificados com relação às mudanças. Por enquanto, foi apenas uma vistoria e orientação na região central da cidade. Mas em breve, fiscais deverão percorrer outros pontos de Votuporanga. De acordo com a lei, os proprietários de terrenos edificados ou não são obrigados a construir ou fazer reforma em calçadas. Afinal, quem sai de casa para andar pelas ruas da cidade deseja segurança e comodidade. Para que esses direitos sejam respeitados, é importante que as calçadas estejam em boas condições para o uso dos pedestres. E para que isso seja garantido, a Secretaria da Cidade, por meio do setor de fiscalização, vistoriou 220 quarteirões entre as principais ruas do município, incluindo prédios públicos. A área foi toda mapeada. Nas notificações, os donos de imóveis receberam as orientações sobre o que fazer em cada calçada. A pessoa faz aquela calçada de pedrinhas que chama basaltos. Os fiscais ficam atentos àquelas que estão soltas, sabe? Que possam criar qualquer desnível ou buraco que a pessoa possa tropeçar ou possa cair. Essa também é um dos exemplos que a fiscalização notifica para o proprietário corrigir essa falta, esse basalto, esse defeito. E aquela calçada que a pessoa faz de concreto, que é rústico, né? O rústico também, se ela tiver quebrado, danificado ou trincada, que possa também causar algum descontrole, que a pessoa vinha ao solo ou sofreu uma queda, também é notificada. Foram notificados mais de 170 proprietários nos últimos dias para a execução de reparos. Caso os problemas não sejam corrigidos, os responsáveis deverão pagar multa. A fiscalização, conforme está vencendo os seus prazos, estará passando e corrigindo se o proprietário fez esse seu reparo ou não. Mas quem não fez, pode correr sim que recebeu uma multa em casa. E essa multa varia de 50% do salário mínimo a 300% do salário mínimo. Segundo a Prefeitura, a fiscalização começou pela região central da cidade, justamente pelo grande fluxo de pedestres. Mas em breve, a ação será estendida a outros pontos de Votuporanga. Vamos lembrar os munícipes aí que mantenham suas calçadas em dia, os proprietários de terreno que confeccionem suas calçadas, por isso já está na lei 1233, em seu artigo 325 ao 337, a obrigatoriedade dos passeios e manter os passeios em perfeito estado de conservação. E ainda não há data para que a fiscalização seja estendida para os outros bairros. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Cidade, que fica na Rua São Paulo, número 3741, no centro, ou pelo telefone 3426-7510. Todos os pacientes que forem até os serviços de urgência e emergência de Araçatuba deverão passar pela classificação de risco e aguardar no máximo até 2 horas para consulta médica. Os casos mais graves serão atendidos imediatamente. Além disso, o limite máximo de tempo de permanência dos pacientes nesses locais não pode passar de 24 horas. Os prazos foram estabelecidos pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina. Caso haja descumprimento dos prazos, tanto os pacientes quanto os médicos podem cobrar e denunciar aos Conselhos Regionais de Medicina. O Ministério Público de Araçatuba resolveu fechar o cerco contra as festas realizadas em repúblicas estudantis. Desde abril, o órgão instaurou 3 inquéritos civis contra 4 moradias de estudantes devido à realização de festas tidas como irregulares.
No último final de semana, um desses encontros foi cancelado após a Promotoria de Justiça de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente acionar o Corpo de Bombeiros, que verificou uma série de problemas e inviabilizou o evento. A Prefeitura de Jales está cadastrando famílias que se encaixem em critérios de vulnerabilidade para terem direito à cesta de Natal, que será entregue em dezembro. As famílias devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social com documentos pessoais, comprovante de residência e de renda. No ano passado, foram entregues cerca de 1.000 cestas básicas. Mais de 1.400 presos do regime semiaberto do CPP, Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto, deixaram hoje o presídio. A saída temporária foi autorizada pela Justiça. Apenas 39 deles serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Todos terão que voltar à prisão na próxima terça-feira, dia 23, às 4 horas da tarde. Em maio desse ano, 1.315 presos foram beneficiados com a saída temporária e 72 deles não voltaram e são considerados foragidos da Justiça. E atenção você que está em busca de qualificação profissional e nem sempre tem disponível um tempo para se dedicar aos estudos. A Unifev está com vagas abertas para os cursos de ensino à distância. Confira as áreas disponíveis. Como destaque, nós estamos oferecendo o curso de nova ortografia da língua portuguesa e também como passar em provas e concursos. E além disso, tem algum que será totalmente de graça? Sim, nós temos cursos gratuitos como empregabilidade e marketing pessoal. No total são quantos cursos? No total são 8 cursos oferecidos pelo site EAD Unifev. Qualquer pessoa pode acessar e conferir a quantidade de cursos que nós estamos oferecendo. Como que eles serão ministrados? Os cursos são ministrados na plataforma EAD, que é o ensino à distância, totalmente à distância, não tem aulas presenciais. E haverá emissão de certificados? Sim, o certificado é emitido e é válido assim como os cursos presenciais. E tem prazo para se fazer essa inscrição? Não, a qualquer momento as pessoas podem acessar o nosso site e fazer a inscrição com o início imediato dos cursos. E se você se interessou e quer saber mais sobre os cursos de modalidade à distância da Unifev, é só ligar no 3405-9999. E a equipe de Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga realizou na noite de ontem uma das maiores apreensões de drogas do ano. Um veículo foi abordado na rodovia transportando mais de 3 quilos de maconha. Este automóvel foi abordado pela Força Tática na rodovia Euclides da Cunha, na divisa dos municípios de Votuporanga e Valentim Gentil, por volta das 9 horas da noite da última terça-feira. O veículo em atitude suspeita foi avistado primeiramente no bairro Palmeiras 1. Após uma perseguição que se estendeu pela rodovia, os policiais militares encontraram no carro 2,5 tijolos de maconha prensada, pesando no total 3,1 kg. O condutor do carro tentou fugir pelo acostamento, mas foi capturado. Ele é morador de Fernandópolis e disse aos policiais militares que iria ganhar R$1.000 pelo transporte da mercadoria, que seria vendida na cidade vizinha. A droga e o suspeito foram encaminhados ao plantão policial de Votuporanga, onde o boletim de ocorrência foi registrado. A investigação sobre o caso será assumida pela Delegacia de Investigações Gerais sobre Entorpecentes, a DISE de Votuporanga. E a seguir você confere: faturamento de micro e pequenas empresas registra queda de quase 5%. Nós voltamos já. E a Saev Ambiental começa a aplicar multas a partir de amanhã aos munícipes que forem flagrados ou denunciados por desperdício de água. A medida se faz necessária devido ao período de estiagem prolongada. A multa será aplicada por dia de infração, ou seja, se o cidadão for flagrado ou denunciado desperdiçando água tratada para lavar calçada, veículo, entre outros, o valor inicial é de R$ 82,64, passando para R$ 123,95, a partir da segunda multa e assim sucessivamente. Apesar de Votuporanga possuir 2 poços profundos, que são responsáveis por abastecer 60% dos imóveis do município, a represa de captação do córrego do Marinheirinho diminuiu cerca de 34 centímetros nos últimos dias, dado que preocupa a autarquia.
E põe preocupação nisso, viu? Além da falta de água, esse tempo seco prejudica a nossa saúde e precisamos tomar muito cuidado e procurar uma maneira de hidratar o nosso corpo, pois a chuva ainda deve demorar para aparecer aqui na região. Então vamos ver agora como fica o tempo hoje, aqui em Votuporanga. A quarta-feira é de céu claro com predomínio do sol entre poucas nuvens. A temperatura fica entre 24 e 35 graus. Neste momento, Votuporanga registra 33 graus. E falando em clima, o clima financeiro negativo tem preocupado especialistas do setor econômico de diversos segmentos. Em um dos casos, o faturamento de micro e pequenas empresas registrou queda de 4,6% em julho deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. Neste momento negativo, algumas dicas, como tranquilidade e planejamento, podem fazer a diferença. E seguir algumas delas pode ajudar que a situação não piore. O faturamento real, já descontado a inflação, das micro e pequenas empresas paulistas registrou queda de 4,5% em julho em relação ao mesmo mês de 2013. Essa foi a quinta queda consecutiva do índice na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A recessão é sentida no dia a dia das empresas. Essa comerciante de tecidos, que possui loja há 26 anos, sente que o comércio está em crise. Segundo ela, de janeiro a agosto desse ano, a queda nas vendas ficou entre 30% e 40%. Para driblar essa situação, ela busca opções para facilitar a venda. A gente tenta negociar dentro da loja mesmo, porque eu não tenho sistema de crediário, não tenho parcelamento, que todo mundo, na maioria, tem, né? Eu não tenho. Então a gente trabalha só com preço à vista e a gente tenta negociar com o cliente, ou dividindo em mais vezes no cartão, aquela compra que você passaria no débito só, hoje você acaba dividindo, né? Em 2 ou até 3 vezes. Desconto é para aquele cliente também que estava acostumado a comprar um monte, que você percebe que ele está levando menos, então você tenta fazer com que ele leve um pouco a mais e dar uma dividida, e assim nós vamos driblando. Sérgio Gromick, gerente do Sebrae de Votuporanga, explica que o momento exige tranquilidade do microempreendedor. Tranquilidade essa para avaliar bem o momento e saber tomar as decisões e ações corretas para se sobressair das dificuldades. Será que é hora de você investir em estoque? Ou pelo contrário, será que é hora de você liquidar tudo que você tem? Será que é hora de você cortar funcionários? Tudo isso são questões que passam naturalmente pela cabeça quando você tem um momento diferente como esse que a gente está vivendo. E a nossa orientação, a nossa sugestão é exatamente, primeiro, ter tranquilidade, óbvio que ninguém vai deixar de fazer nada, mas ter uma certa tranquilidade e olhar bem, bom, como é que está o meu fluxo de caixa? Como é que estão os meus recebimentos? Se a minha inadimplência tende a ficar maior, pode ficar maior, estimular as vendas à vista. Outra orientação é com relação ao planejamento, de modo que alavanque as empresas em tempos de turbulência. Independentemente do que for, planeje. Mais uma vez, busque ajuda, busque orientação. O Sebrae oferece serviços gratuitos nesse sentido. Se você tem condições, monte um plano de negócio, saiba o que é, veja as perguntas-chave, conheça o mercado, veja se você tem perfil empreendedor, veja como a concorrência está atuando, veja se é um negócio, uma atividade que está em crescimento ou está estagnada. E nesses momentos de cuidado, planejar, ter a atenção aos detalhes para que você possa, muitas vezes precise aí até de um reforço de uma reserva de caixa para poder atravessar um tempo mais, o retorno ia dar em 2 meses, de repente agora o retorno dá em 6 meses, então você tem que estar preparado para essas situações que não estavam exatamente previstas originalmente. Neiva, assim como vários microempreendedores, sabe das dificuldades e segue em frente. Ela espera, com trabalho, vencer esse momento crítico. A gente quer acreditar que vamos ter um fim do ano melhor, mas lá no fundo a gente sabe que não vai ser dos melhores. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Eu espero você amanhã ao 12:30. Tenha uma ótima tarde e até lá.